E olha só, a gente continua falando de política porque as diplomações de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores abrem caminho para a nova chave e composição política para a posse em janeiro de 2025. Para falar sobre isso, é ele, Davidson Cavalcante. Boa tarde, aliás, boa noite já, né, professor? Boa noite, Como é que você está? Dentro a gente não vê o sol, né? Né, menino? A gente não sabe nem se é dia de noite. Mas Uma curiosidade, lá no sul, anoitece tarde, viu? Lá anoitece tarde, lá por volta de 8 horas da noite é que o sol se põe. O senhor estranhou? Não, o senhor já está acostumado a ir lá? Um pouquinho, mais estranha. Né? Me conte essas posses. Está acontecendo agora, né, a diplomação do prefeito de Manaus, Davi Almeida. A diplomação é um passo importante para os políticos, porque significa que eles têm... Até quando a gente vai tirar o visto, tá ok, né? Dizer assim, ó, tá ok, pode passar, não vai ter nenhum tipo de problema. Então, antigamente, não se acompanhava muito esse evento. Ele é um evento muito mais do Tribunal Regional Eleitoral, que vai lá e entrega a carta de autorização para eles tomarem posse no dia 1º de janeiro. Então, está acontecendo agora a posse do prefeito de Manaus, Davi Almeida, e dos 41 vereadores lá no auditório do Tribunal de Justiça do Amazonas, presidido pelo juiz eleitoral, presidente do TRE, João Simões, também com toda uma composição política ali presente. Dia 12 já tinha sido empossado, por exemplo, diplomado, Matheus Assayag e a vice Vanessa Gonçalves, lá em Parintins. Também muito, eu estou falando disso por quê? Porque todo esse grupo político que está sendo diplomado pertence também ao grupo político que estava sábado no jantar do senador Eduardo Braga. Então a gente está falando de colégios eleitorais importantes, onde tem aliados políticos, onde você já vê o desenho também de como isso pode ser para 2026. Lá em Santo Antônio do Içá também, que nos assiste pelo YouTube, então quero mandar aqui um abraço especial para você aí de Santo Antônio do Içá, que acompanha o Tá Na Hora, que acompanha o Brunoso, que acompanha a gente aqui no Grupo Norte de Comunicação. Também o prefeito Cecel, do MDB, junto com o vice, também estão sendo, nesse exato momento, diplomados para tomar posse no dia 1º. A diplomação, só para você entender, ela é um passo formal, mas importante por quê? Porque a posse no dia 1º ela é mais aberta, ela geralmente é mais folclórica, ela tem discursos muito mais políticos mesmo, acenando um tom de como vai ser o desenho eleitoral, mas na diplomação você já vê alguns alinhamentos, alguns acordos, você já vê como é que está o desenho. Por exemplo, desses vereadores que foram eleitos, por exemplo, dos 13, já há uma migração aí, pelo menos em teoria, para a base do prefeito Davi Almeida. Isso pode já copilar aí, dar um spoiler de como pode ser a eleição para a presidência da Câmara Municipal de Manaus. Lembrando, o vereador Caio André, atual presidente, não foi reeleito. Então movimenta muito quem será o próximo presidente aqui em Manaus, Brunoso. Olha só que legal, hein? A gente vai continuar com certeza acompanhando. Meu diretor, vou para o próximo assunto, como é que é? Cadê? Eu não estou ouvindo meu diretor aqui, ó. Ó, vamos para o próximo assunto então, ó. Porque o Wilson Lima ainda é peça-chave para o Senado, pelo menos em suas ações de fim de ano. É isso, professor? A gente tem que acompanhar, né? Os movimentos do governador traduzem isso. A gente viu o movimento do Eduardo Braga sábado, um movimento político robusto, forte, com mais de 300 pessoas ali, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, deputados estaduais, deputados federais. E agora é o governador do estado que já faz o movimento também oposto, juntamente nessa perspectiva de já acenar para 2026. Então nós estamos vendo aí o governador Wilson Lima fazendo algumas ações que movimentam esse tabuleiro. Pelo menos em teoria, não dá para pensar outra coisa do maior, do chefe político do executivo aqui do estado do Amazonas. O pagamento do abono do Fundeb, algumas inaugurações, antecipação de 13º salário de aposentados, como também dos servidores do estado. Esses movimentos, segundo os bastidores, traduzem que o governador está sim pensando politicamente no seu projeto de 2026. Brunoso, é o seguinte, todo governador, quando sai da cadeira, no segundo mandato, pensa no Senado. É o cargo que geralmente ali se ventila nos bastidores. Mas a gente sabe que ainda tem muita água para rolar nessa cachoeira debaixo dela, mas, a princípio, o governador tenta restabelecer o capital político, que a gente sabe, né, querendo ou não, ele perdeu em colégios eleitorais importantes na eleição municipal e precisa recuperar terreno, inclusive em Manaus, lembrando que o prefeito Davi Almeida já dá indícios claros de que deve apoiar o grupo de Eduardo Braga nessa disputa. Lembrando que Eduardo Braga hoje é um adversário direto, se pensar em Senado, para o governador do estado do Amazonas. É isso então, professor.
A gente volta no próximo bloco falando de mais política tributária, né, minha gente? A gente fala sobre a reforma tributária porque o relator da Câmara mantém vantagens da Zona Franca de Manaus. Professor Davidson Cavalcante com o tema. Eu acabei de falar agora com 3 deputados federais, justamente porque está acontecendo votações, é a última semana antes do recesso político de fim de ano, né, aquele recesso que se tem nas casas legislativas, e o senador Eduardo Braga tem um importante papel nisso, já que foi aprovada a reforma tributária, o relatório final aí, justamente no Senado, vai para a Câmara dos Deputados, é um protocolo padrão, e lá, Brunoso, tem algumas situações que poderiam complicar para a gente. A gente sabe que a gente tem uma bancada menor, São Paulo, por exemplo, tem 70 deputados. Então a gente precisa ter um quórum de votação muito importante para não perder as vantagens que a Zona Franca de Manaus tem para manter os empregos, para manter uma importante receita financeira que a gente recebe e fazer circular principalmente a economia diante das desvantagens territoriais, geográficas que nós temos, principalmente por conta do imbróglio da rodovia da BR-319. Eu espero em Deus que a gente possa conseguir destravar isso, porque vai ser muito importante para a economia, não só do Amazonas, mas da região norte como um todo. Mas os 3 deputados federais me disseram o seguinte, né? Que principalmente a questão dos concentrados, dos refrigerantes, das bebidas, por exemplo, açucarados, criou aí muito imbróglio, porque a gente tem a Coca-Cola aqui, a gente tem produção de refrigerantes aqui no estado. Isso poderia ser ruim para os empregos e também para o preço, mas a ideia de criar um imposto seletivo e manter esse imposto a nível nacional tem um objetivo que não é só apenas a questão da manutenção do emprego, mas é também que esse imposto possa fazer com que outras bebidas, principalmente bebidas mais saudáveis, possam aí entrar com um preço mais barato. Você que vai na rua, que vai ao lanche, muitas vezes, você vê que o preço do suco, por exemplo, regional, é muito mais caro do que do refrigerante. Você parar para pensar, muitas vezes, compensa em comprar o refrigerante porque ele é mais barato, né? Mas ele é extremamente açucarado. A gente sabe dos riscos que tomar refrigerante tem, principalmente para um país que tem uma taxa de obesidade muito grande. Então, isso, segundo os deputados, não vai atrapalhar as vantagens comparativas da Zona Franca de Manaus. E eu quero aqui externar os parabéns aos deputados federais, 8 deputados, mais os senadores, principalmente Eduardo Braga, aí, junto com o Omar Aziz, o relator, e que articulou no Senado para que se mantivesse nessa reforma tributária as vantagens da Zona Franca de Manaus, que é importante, sim, para manter muitos empregos que temos aqui no Polo Industrial de Manaus. Brunoso. E vamos quebrar um pouco o protocolo político para falar sobre uma boa notícia no meio esportivo, pois depois de 17 anos o Brasil voltou a ter o melhor jogador do mundo, né? O Vini Júnior, e foi eleito na FIFA, né? Enfim, professor. Você sabe de uma coisa? Quando eu dava aula de sociologia, quando a gente falava de racismo, alguns alunos até diziam assim, mas professor, tem racismo no Brasil? Isso existe no mundo? A prova disso está no esporte. O esporte é uma bandeira tão importante, politicamente falando, porque a gente levanta muitas questões. Vinícius Júnior é negro, é um talento esportivo nato, joga muita bola, você discorde ou concorde. A gente tem que enaltecer que o Vinícius Júnior é um jogador que leva também a bandeira do esporte do Brasil para dentro aí dessa cultura de um esporte que é muito popular. E corrigir desse prêmio da FIFA, esse aqui é o prêmio de melhor jogador da FIFA, o The Best. Esse prêmio não é a bola de ouro que a gente viu ali, que gerou uma polêmica, mas, na minha opinião, corrige uma injustiça com a temporada do Vinícius Júnior, que é um jogador que milita numa causa que é importante e a gente precisa aqui enaltecer como brasileiro a desportividade, o comprometimento que esse rapaz tem, principalmente das origens das quais ele veio. A gente sabe muita coisa acontece no Brasil, sim, mas eu acredito que isso levanta uma questão também. A gente sabe que a seleção brasileira vive um momento delicado, viu, Bruno? Quem gosta de futebol, eu mesmo já vi a seleção brasileira ser campeã mundial 2 vezes, então a gente sabe que é um momento que o esporte precisa se reciclar no país, precisa de investimento. O esporte é uma saída para que a pessoa... O Bruno está aqui, ele é melhor do que eu nesse assunto, para fugir da criminalidade, fugir das drogas, fugir de tudo que é ruim. Então eu quero hoje dar um cartão verde para o Vinícius Júnior, corrigindo uma injustiça que de fato esse rapaz merece a bola de ouro, como merece o título de melhor do mundo. A bola de ouro não veio, mas se corrigiu com o prêmio de melhor jogador do mundo pela FIFA. Parabéns. Aí, Davidson Cavalcante dando seu cartão verde. Professor, até amanhã. Até amanhã, Bruno. Tamo junto. Até amanhã.